8 é o primeiro texto que nós leremos hoje. Amém? Vamos ler numa só voz? Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Irmãos, então, os dons espirituais são capacitações de Deus, dada aos eleitos de Deus, para servir a igreja de Deus. Os dons espirituais só têm razão de ser, razão de existir, se estiverem sendo usados na igreja. Tem talentos fora da igreja parecido com dons espirituais, mas são diferentes. E hoje nós vamos estudar o dom espiritual de repartir ou contribuir, né? Então, a definição desse dom é essa aqui, ó. O possuidor deste dom espiritual de repartir é poderosamente motivado por Deus a suprir as necessidades materiais de indivíduos ou grupos. Ou seja, quem tem o dom de repartir, Deus move o coração dele com um amor tão grande que quando ele vê uma necessidade, ele já vai logo repartir, dividindo o que ele tem. Então, a palavra no grego original é essa palavra aí, ó, metadidos, que é uma palavra muito conhecida nossa, quando a gente tem metade, nós temos metástase, nós temos várias palavras com esse radical grego aí, metadidos. Se olharmos no dicionário, significa assim, dividir a metade, passar uma parte a outra e ficar com a outra, compartilhar aquilo que tem, contribuir, repartir a metade. Então, essa é a palavra, esse é o dom. Então, o que significa isso, então? A pessoa que tem esse dom, ele vê uma necessidade, pega o que tem e reparte com aquela pessoa que está passando necessidade. Essas palavras, está aqui, olha, em Romanos 12, 8, o que contribui com liberalidade. Contribuir aqui é a mesma ideia com generosidade, ou um coração bondoso. Mas a palavra liberalidade tem um significado de simplicidade. Então, o dom de repartir, ele tem um coração bondoso e faz isso de uma forma simples. Evitar ostentação. Irmãos, me perdoa se alguém já fez, já viu alguém que você gosta fazendo, mas às vezes a pessoa, quando doa alguma coisa, não estou falando em festa de aniversário, que é diferente, né? Estou falando tipo assim, a pessoa está passando uma necessidade, passando fome. Aí chega uma pessoa, doa uma cesta básica, aí tira uma selfie, tira uma foto e posta lá, doação de cesta básica. Não sei o que os irmãos pensam, o Everton, né? Mas é uma humilhação. A pessoa já está passando necessidade. Aí o outro tira a foto e está dando uma cesta básica. Eu não acho isso legal, não. Já vi muita gente fazendo isso, doação de cesta básica, e as pessoas lá. O dom de repartir, o dom espiritual, ele faz isso sem ostentação. Essa palavra liberalidade, numa outra tradução da Bíblia, é traduzida como simplicidade. É tipo assim, ele vê a necessidade e vai lá, reparte de acordo com o que ele tem para a pessoa e pronto. Sem ninguém ver. E isso tem base bíblica, irmãos. Mateus 6, abra aí. Mateus 6, por favor. Vamos todos abrir. Esse texto é muito elucidativo, muito explicativo. Mateus 6, do versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4, acompanha comigo aí, olha o que diz. Jesus que está falando isso, não sou eu. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas,
nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Então é assim que funciona o dom de repartir. Ele vai lá e faz sem ninguém ver. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. Por isso que muitas vezes pessoas que têm esse dom na igreja, poucas pessoas sabem. Porque, por natureza, esse dom espiritual, do jeito que está aqui, é um dom que faz só para Deus ver. Ele dá sem esperar receber nada. Ele doa sem esperar aplauso ou recompensa. Os fariseus, como nós vimos no texto, é que gostavam de fazer e chamar atenção. Esse dom aqui não é assim. Então, o dom de repartir, conforme a Bíblia, é uma generosidade, um coração bondoso, de uma forma simples, sem ninguém precisar saber. Tem pessoas que não conseguem doar uma bala sem chamar atenção. Gente, estou doando uma bala. Misericórdia, hoje em dia nós vivemos uma época de muita ostentação. É uma tecnologia maravilhosa, né? Que tem tido avanços, principalmente na área da medicina, é fantástico. Mas acaba que a gente não cuidar, a gente cai nesses perigos, né? Mas isso é outra história. Então, irmãos, o dom de repartir, ele tem origem no próprio Deus, na própria Trindade. Veja bem, Deus Pai nos deu o seu Filho gratuitamente. O Filho se doou por nós gratuitamente. A salvação é de graça. A fé é de graça. Os dons espirituais dados pelo Espírito, tudo de graça. Então, esse dom é um dom diretamente ligado à Trindade. Tudo de graça. O que diz a Bíblia? De graça recebestes, de graça dai. Então, este é o dom que nós estamos vendo hoje. Então, nós vamos ver agora algumas características do dom espiritual de repartir. Ok? Então, nós vamos ver aí 10 características, né? A primeira, tem a ver aí, olha, a pessoa recebe motivação de Deus para repartir. Então, 10 características. Ele recebe motivação de Deus, características. A motivação dele vem de Deus, ok? 1, 2, 3. Motivação de Deus. Por que eu estou falando isso? Tem muitas necessidades hoje em dia, irmãos. E tem muita gente pedindo muita coisa. É na rua, é no telefone, é muita gente passando necessidade e tem muita gente pedindo. Alguns talvez não tenham tanta necessidade assim. A gente tinha uma congregação no Taquaril, às vezes a gente doava cesta básica, doava caixa de leite, todo mês. Muitas vezes a gente ficava sabendo, a pessoa ia lá na igreja, pegava e depois trocava por outras coisas, menos lícitas. Entende? Então hoje a gente prefere fazer um cadastro, dar para a pessoa conhecida. Um estranho que chega, primeiro vão conversar, vão visitar a sua casa, vão saber a necessidade. Então, há muita necessidade e há muita gente pedindo. O dom de repartir, ele segue a motivação de Deus. Deus é que toca o coração dele e o move para essas coisas espirituais, ok? O segundo aí, a segunda característica, é um fiel e alegre sustentador do trabalho missionário. Então, ele dá com alegria, ele tem muita alegria, dá com alegria para os outros e para a obra missionária.
é diferente. Tem pessoas que às vezes é um peso dar alguma coisa para o outro. Quem tem esse dom, ele tem maior alegria de doar, né? E às vezes até o sacrifício próprio. Terceiro, sente muita alegria quando descobre que a sua oferta é uma resposta de oração e que chegou na hora certa. Então ele tem alegria para doar e ele tem alegria também quando sabe que é uma resposta de oração. O que é isso? Às vezes tem uma pessoa passando necessidade, a pessoa por vários motivos não fala com ninguém, mas começa a orar. Missionários fazem muito isso. E nesse momento que a pessoa começa a orar, Deus toca o coração da pessoa que tem o dom de repartir e essa pessoa vai lá e supre necessidade. Aí aquele que é suprido vai assim, nossa, eu estava orando por isso há muito tempo. Ou então eu acabei de orar por isso. Não, eu estava precisando disso. Quando acontece isso, a pessoa que tem o dom de repartir fica maravilhado. É o céu na terra para a pessoa. Que ele vê que ele está obedecendo a Deus, está ouvindo a voz de Deus e está cumprindo o propósito de Deus. Isso, irmãos, é igual os outros dons também. Cada dom, quando se faz conforme o dom, a pessoa se sente realizada. Tá certo? E esse também é nisso aí que dá a realização dele. 4. Sente muita tristeza quando vê crentes e igreja gastando à toa. Tristeza com coisas supérfluas. Supérfluos. Irmãos, por quê? Tem muita gente com necessidade. E quando o dom de repartir vê alguém que poderia estar ajudando essas pessoas, gastando com coisas supérfluas, aí o coração dói. Por exemplo, eu levei o missionário Osni, foi uma bênção, viu, Everton? Graças a Deus, né? Isso está sendo uma bênção muito, o pessoal está gostando muito, né? Nós nem vamos parar mais não, toda terça-feira agora, até o povo cansar, nós vamos continuar. Já tem missionário agendado até junho, até junho já tem já, né? Maio, junho, né? Irmãos, eu fui levar um missionário Osni numa igreja de médio para grande porte. E aí, essa igreja não tinha nem missionário de parceria. E o Osni, isso já tem uns 5, 10 anos atrás. E o Osni estava com necessidade. Eu conversando com o pastor, aí o pastor falou comigo, Ronaldo, estou fazendo uma reforma aqui, já está tudo encomendado, vou gastar 500 mil para colocar granito na nave do prédio todo. Eu assim, cara, granito? 500 mil reais? Eu disse, Eu disse, puxa vida, mas é muito dinheiro. Eu disse, não, Ronaldo, mas vai ficar para sempre. Eu disse, não vai ficar para sempre, nada fica para sempre aqui nesse mundo. 500 mil reais. E eles não fizeram parceria com o Osni, nem com 100 reais, nem com 50 reais. Entende? Depois, uma outra vez que o Osni veio aqui em Belo Horizonte, eu tentei levá-lo nessa igreja, insisti com o pastor nem não respondeu. Então, a pessoa tem dom de repartir, quando vê uma coisa dessa, um crente ou uma igreja gastando com supérfluos, a tristeza inunda o coração. O 5º, gosta de incentivar e motivar a generosidade. Motivar outros para a generosidade. Motivar outros para a generosidade. Ou seja, ele tem o dom, vê a necessidade, generosidade. Ele tem o dom, vê a necessidade, quer que todo mundo faça igual ele. Tá certo? Então, é simples assim. Se eu faço uma coisa que eu gosto, eu quero compartilhar aquilo. Então, ele gosta de falar e motivar outros. 6. Gosta de repartir anonimamente, sem publicidade. Ele não é igual aos fariseus. Publicidade. Não é igual aos fariseus bíblicos,
que chamava atenção para tudo que fazia. Este não. Quem tem o dom espiritual de repartir, ele gosta de fazer em secreto. Ninguém sabe. É só ele e Deus. Nem é por causa da recompensa, é porque é a natureza do dom. Ele vê uma necessidade, ele reparte o que ele tem e não fala para ninguém. 7. Tem sabedoria para investir sensatamente. Parece que Deus acaba unindo, uma coisa com a outra. Investir sensatamente. Ele tem o dom de repartir. Reparte com simplicidade, sem publicidade, e Deus acaba e dá muita sabedoria para repartir e para aplicar e para investir com sensatez, sensatamente. Então ele tem uma sabedoria para investir e gastar o dinheiro fora do comum. 8. Pouco interesse em coisas materiais, sem ostentação material. Ele não é de gastar com marcas, sem ostentação. Não é de gastar com marca, não é de gastar consigo próprio. Às vezes corre o risco até da negligência, mas isso é outro papo. Sem gasto exagerado com coisas materiais e sem ostentação. 9. Sabe que não é responsável para suprir toda a necessidade material das pessoas. Não vai suprir tudo. Ele tem essa consciência. Ele faz conforme as forças dele, conforme Deus vai orientando. Não vai suprir tudo de todos. Ele vê que tem muita gente com necessidade. Fica incomodado quando não tem outros ajudando. Mas ele tem essa consciência. Eu não vou resolver o problema do mundo inteiro. Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou fazer. Mas não vou fazer do mundo inteiro. Ok? E o 10. Gosta de ficar bem informado sobre o que tem apoiado financeiramente. Irmão, isso aqui é interessante. Então ele ajuda. Simplicidade, sem publicidade, mas ele quer saber aonde foi a ajuda dele. Então ele quer saber como foi gasto, aplicado, o que foi feito. Bem informado. Bem informado, ok? Teve uma vez lá no Taquareu que nós ganhamos muitas doações de roupas das irmãs da Sandra, e eu levei para uma família que tinha algumas meninas, jovens, pré-adolescentes e adolescentes. E doamos muitas roupas, muitas mesmo, Aí um dia, visitando essa pessoa, eu vi aquelas peças de roupas jogadas no canto, peças maravilhosas, em perfeito estado. Eu fiquei tão indignado. Aí eu falei, por quê? Esse rapaz, não, a gente tem demais, aí a gente não precisa nem lavar não, ela cansa, joga fora. Olha que absurdo, irmãos. E isso, irmãos, às vezes é um perigo nas periferias. Você doar coisas materiais sem ter um critério. Eles pegam coisas de cesta básica e trocam por coisas não lícitas. Eles pegam roupas, às vezes boas, e desprezam, usam de uma forma inadequada. Então, bem informado com o que foi doado, repartido. É uma característica. Então está aí 10 características, Motivado por Deus, tem alegria para doar. Quando vê que é resposta de oração, o coração transborda. Fica triste com pessoas que gastam com supérfluos, havendo necessidades. Gosta de motivar outros para a generosidade. Não gosta de publicidade. Deus dá uma sabedoria para investir sensatamente, sem ostentação. Não gosta de ficar gastando com coisas materiais. Tem consciência que não vai suprir tudo de todo mundo, mas quer um relatório. Ele quer ser bem informado do que está sendo doado e aplicado. Agora, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo, exemplo da Bíblia de dom de repartir. Está valendo? Quem fala? Quem tem na Bíblia com esse dom? Se ninguém souber, vamos aumentar o valor do prêmio.
Quem tem na Bíblia com esse dom? Nenhum. Nenhum, ninguém lembrou nenhum. Gente, eu vou falar, vocês vão lembrar. Talvez o menino que levou os 5 pães e 2 peixes, né? Então, o menino não tem lógica. Jesus é 100% todos os dons. Né? Como o Alexandre disse outro dia, falando, ó, qualquer pergunta que fizer na igreja, a resposta sempre é Jesus. Você nunca vai errar, né? Mas aí não. Ó, Davi tinha esse dom, ele estava sempre ajudando outras pessoas, com o Mefibosete, ele traz para a mesa, ele divide a terra dos Ziba e tal, vários outros lá, e quando ele aposenta, ele fala assim, olha, separei isso tudo. Então ele estava sempre repartindo. Davi, você levantou? Eu me lembrei de uma, ela tem uma característica na Bíblia, mas também que apresentava características desse dom, era Abigail. Abigail, sim, quando ela pega lá, divide direitinho, também tem um exemplo, né? Boaz, quando ele reparte com Ruth, sei que se vocês lembram de Boaz. Barnabé é o maior exemplo na Bíblia desse dom. Vocês conhecem a música Barnabé, Caio? Não conhece não? Tem uma música até que fala isso, né? Então Barnabé, ele vendo que havia necessidade, ele vendeu um lote que ele tinha no campo e entregou para a igreja e distribuiu. E o exemplo negativo, naturalmente, é Ananias e Safira, que viram o que Barnabé fez, só o Espírito Santo ficou sabendo. Só que o Ananias viu e, querendo aparecer, foi lá e fez a mesma coisa, mas deu só uma parte. Fez uma bagunça danada, né? Um outro exemplo aqui, ó, que Jesus colocou como fantástico, a viúva pobre. Ela tinha 2 moedinhas e deu ainda ali, né? É um extremo, mas é um exemplo. Irmãos, então, aqui, ó, concepção errada de outro sobre o dom. Não é isso aqui ainda. Pessoa que não tem esse dom e convive com alguém que tem esse dom, corre o risco de pensar 2 coisas erradas, ou de acontecer errado aí, ó. Querer mandar no dinheiro dos outros. A pessoa não tem esse dom, vê a pessoa com esse dom, aí pensa, ó, fulano fica só querendo mandar no dinheiro dos outros. Por quê? Porque fica sempre incentivando, motivando as pessoas com generosidade. Então ele vê uma necessidade, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, pessoa de fora, por causa desse excesso de incentivo, a pessoa de fora do dom fala assim, ó, fulano fica querendo mandar no dinheiro da gente. Esse é uma concepção errônea. E o outro lado, achar que ele é pão duro. Por quê? Porque ele não faz publicidade, não tem ostentação, investe sensatamente. Então ele é muito seguro no que ele faz. A pessoa de fora que não tem o dom, vendo ele administrar, acha assim, pão duro. Você não vê ele gastar com excesso de nada. Não vê gastar com supérfluo, não vê gastar com coisas do dia a dia, a gente gasta. Então, esses duas concepções errôneas de outros com quem tem o dom. Agora nós vamos aqui, ó. Isso aqui é importante. E aí nós vamos fechar lendo os últimos textos aí. Gente, isso aqui, ó. Quem tem o dom de repartir riscos, erros e perigos que a pessoa desse dom corre. Então, se você tem esse dom de repartir, 6 riscos ou erros ou perigos que você corre, ok? Então, primeiro, criticar irmãos que não tenham a mesma generosidade. Este sempre é um perigo de quem tem um dom espiritual. Criticar os outros que não têm o mesmo dom. Por quê? Porque ele tem o dom, ele tem a percepção, ele tem a graça,
o outro não tem, não é igual ele, aí começa a criticar. Ah, você não tem amor, você não é crente, você não é convertido, e corre esse risco aí, é um erro, é um perigo, ele julgar o outro baseado no dom dele. Ele tem o dom, aí ele julga o outro. Está errado, cada um com o seu dom diante de Deus. Segundo, medir a maturidade espiritual de outros irmãos pela contribuição financeira deles. Medir a maturidade espiritual, baseado no dom dele. Como assim? Tipo assim, de acordo com a contribuição dos irmãos, eles falam que é mais crente ou menos crente. Entende? Então, só porque o irmão às vezes ajuda mais financeiramente, ele corre o risco de falar assim, ó, fulano é mais crente porque ele ajuda mais. Não tem nada a ver. Pode falar. Outra pessoa que tinha dom de repartir, né, era João Batista, é porque ele falou assim, quem tem 2 túnicas reparte, quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Exatamente. Boa, né? Bom mesmo. João Batista também era alguém com o dom de repartir, que incentivava, né, a prática do dom. Terceiro aqui, ceder às pressões para contribuir, mesmo quando não é motivado por Deus. Então, ceder às pressões. O que é isso? Ele tem o dom, ele tem a percepção. Aí ele vê as necessidades. Deus não mandou ele repartir e ele vai lá e faz sem Deus mandar. E às vezes até sem poder. 4, tentar controlar demais o dinheiro que não é seu. Controlador. Então imagina um tesoureiro que tenha esse dom. Já viram isso? Ele fica ali, ó, como se o dinheiro fosse dele, mas o dinheiro não é dele. O dinheiro é da sociedade, é da igreja, de alguma outra coisa. Mas ele tem esse dom e ele fica controlando para não deixar gastar demais. 5, assumir compromissos financeiros sem orientação de Deus, né? Como é que eu coloquei aqui, ó? Excesso. Por quê, irmãos? Porque é tanta necessidade e ele vai fazendo isso, às vezes cede a pressão e às vezes assume coisa que Deus não mandou e às vezes sem poder. E aí que é o último, é esse aqui, olha. Dificuldades com o cônjuge. Por quê? Dificuldades com o cônjuge. Porque ele gasta o que não tem, assume o que não tem, e às vezes dentro de casa tem uma necessidade. Então, tem a necessidade dentro de casa, ele vê a necessidade fora, ele vai lá e faz, sem Deus mandar, cede a pressão, e aí dentro de casa tem a necessidade, mas ele está ajudando lá fora, porque cedeu a pressão. Ok? Então, é isso aí. Então, nós vamos ler alguns textos para a gente encerrar, irmãos. Eu peço a gente abre aí, ó, Provérbios 9, 3. Né? Eu vou colocar só o capítulo, só depois nós vamos ler os versículos. 2 Coríntios. Eu vou colocar, fica mais fácil para os irmãos encontrar. Nós vamos ler esses textos para a gente encerrar. 1 Timóteo 6. Nós vamos ler juntos. Abre aí, Provérbios 3, o primeiro. 1 João 3, são muitos, mas vai ser rápido. E o último, maravilhoso, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. A minha tese de mestrado foi baseada nesse texto. Minha tese de mestrado foi Piedade e Prosperidade à Luz da Bíblia. Então, irmãos, ó, 5 textos e a gente encerra. Vamos lá, Provérbios 3, versículo 9, 10, 27 e 28. Provérbios 3, versículo 9, 10, 27 e 28. Eu leio um, vocês leem o outro. Vamos? Então eu leio os dois primeiro, vocês leem os outros dois. Provérbios 3. Eu vou ler o 9 e o 10, vocês leem o 27 e 28.
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. 27, 28, pode ler. Não te furtes a fazer o bem a quem lhe direito, estando na tua mão o poder de fazer. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Amém. Abre aí agora 2 Coríntios 9. Então o que ele está falando lá? Se você tem e pode ajudar, ajuda. Não manda o teu próximo ir, volta amanhã. Se você tem hoje e o outro tem necessidade hoje, ajuda hoje. É isso que ele está falando. E quando a gente faz assim, Deus se compromete a nos abençoar. Amém? Agora 2 Coríntios 9, versículo aí, 6 até o 11. Vamos ler responsivo. Eu leio um, vocês me ajudam com o outro. 2 Coríntios 9, versículos 6 a 11. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Perceberam, irmãos? É o que está falando lá. Não ceder às pressões. Essas igrejas neopentecostais, teologia da prosperidade, eles usam muito isso à base da tristeza, da necessidade, né? Vou ler o 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém. Então tá aí mais uma dica aí, ó. Deus é que dá semente e aumenta a sementeira. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, aí nós vamos ler aqui o versículo 17 e 18. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos ler juntos? É só 2 versículos. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Está vendo? Um dom bem claro aí, né? Penúltimo texto, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Primeira João 3, 16 e 17. Eu vou ler um, vocês lêem o outro. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Amém, né? Misericórdia. Esse texto é forte, irmãos. Olha, como Cristo deu sua vida por nós, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E fala, se você vê um irmão passando necessidade, como pode permanecer em você o amor de Deus? Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar com esses textos todos aqui? Mesmo quem não tem o dom de repartir,
tem que repartir porque você é cristão. Você não pode fazer tudo, você não vai ter todas as características, mas você não pode ficar sem fazer nada, entenderam? Então, se você vê alguém passando necessidade, mesmo que você não tenha o dom de repartir, você tem que fazer alguma coisa para mostrar que você é cristão, que o amor de Deus está em você, que você é abençoado por Deus. Amém? O último texto, 2 Coríntios 8, versículo 14. Esse capítulo todo é maravilhoso, mas eu selecionei só o 14 por causa do tempo, Vamos lê-lo juntos. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Amém, A minha tese no mestrado foi sobre isso. Piedade e prosperidade tem que andar junto. Deus não dá recursos para nós para a gente gastar à toa com frivolidades. Então, eu explorei muitos lá. Cuidado com o consumismo, cuidado com a avareza, cuidado com a idolatria do dinheiro. Se Deus te abençoou de alguma forma, você tem que pensar: o que eu vou fazer com o que Deus me deu? Ele fala aqui, não é para ter alguém muito e o outro pouco ou sentir falta. É para que haja equilíbrio. Então, se você tem recursos, você tem que pensar nos seus filhos, investir nos seus filhos, pensar no futuro deles. Investir o quê? Várias formas de investimento. Não estou falando brinquedos, essas coisas, O estudo, cursos, quando formar, ajudar a montar alguma coisa, Também lá eu explorar seus avós, às vezes os pais idosos, necessidades de remédios e essas coisas, a gente tem que ajudar a suprir. Pobres, a gente não vai ajudar todos os pobres do mundo, nem do bairro, mas algum pobre que passar pelo nosso caminho, a gente não pode fechar o coração. Os necessitados, os órfãos, os missionários, o reino de Deus, a gente não vai fazer tudo, mas aqueles que a gente tiver contato, dentro da nossa possibilidade, a gente tem que pensar em fazer alguma coisa. Amém? Então este é o dom de hoje, o dom de repartir, motivado por Deus para repartir o que tem com alguém que tem uma necessidade. Amém? Alguém quer comentar, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Nós vamos encerrar. Então vamos ficar em pé e vamos orar.